Bem-vindos ao Café com Fé. Hoje a gente vai fundo num capítulo-chave, hein? Gênesis 15. Vamos olhar de perto essa conversa entre Deus e Abrão. A fonte, claro, é o próprio texto bíblico. E o nosso objetivo aqui é tentar entender melhor essa aliança que Deus faz com ele, as promessas, as dúvidas também. Bom, vamos dar uma olhada nisso aí. Tudo começa com uma visão, né? Versículo 1. Deus chega para Abrão e fala: "Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa." Palavras fortes de segurança. Sim, muito fortes. Mas a reação do Abrão, ali nos versículos 2 e 3, é bem pé no chão, né? Ele basicamente fala: "Poxa, Senhor, o que o Senhor vai me dar se eu continuo sem filhos? Meu herdeiro vai ser esse servo aqui, o Eliezer." Dá pra sentir a angústia dele, sabe? Aquela dúvida bem humana mesmo. Totalmente. É muito real essa reação. E aí vem a resposta de Deus, né, nos versículos 4 e 5. E é direta, Deus fala: não será ele o seu herdeiro. E afirma: um filho gerado por você mesmo. É muito específico. Nossa, sim. E ainda tem mais, né? Tem. Deus leva ele pra fora e diz: olhe pro céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E aí vem a promessa: assim será a sua descendência. Olha, o fascinante aqui é esse contraste, né? Uma promessa, assim, gigantesca para um homem já idoso, com a esposa considerada estéril, desafia toda a lógica humana, né? Com certeza. E isso leva a gente direto para o versículo 6, que é: uau! Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Aqui a coisa fica interessante de verdade. Essa ideia de que a fé, essa confiança na promessa, mesmo contra as evidências, é vista por Deus como justiça. Por que isso é tão central? Às vezes, a relação com o divino era baseada em rituais, em obras para agradar. Aqui, não. A base é a confiança. A fé de Abrão não é uma ação para merecer algo, mas é uma resposta de confiança na palavra de Deus. E é isso que Deus valoriza, que ele conta como justiça. Prepara o terreno para muita coisa que vem depois na Bíblia, né, sobre justificação pela fé. Entendi. Faz todo sentido. Mas a conversa continua. No versículo 7, Deus se apresenta de novo. Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Exato. E aí, olha que interessante. Abrão, que acabou de crer na promessa do filho, pergunta no versículo 8: Senhor Deus, como posso saber que tomarei posse dela? Ele pede um sinal, uma garantia para essa outra promessa, a da terra. Pois é, o que isso diz sobre a fé dele, ou sobre a nossa, talvez. Levanta uma questão importante, né? Parece que a fé verdadeira pode sim conviver com essa busca por confirmação. Não é que ele duvidou de Deus, talvez, mas é a consciência do tamanho da promessa e aquela necessidade humana de ter algo mais palpável, entende? Segurança. Certo. E como Deus responde a essa necessidade? Não é com palavras, né? Não dessa vez. A resposta vem num ritual. Um ritual de aliança bem visual e solene. A partir do versículo 9, Deus manda Abrão preparar uns animais específicos. Uma novilha, uma cabra, um carneu, todos de 3 anos, e também uma rolinha e um pombinho. E tem aquele detalhe de cortar os animais maiores ao meio, né? E arranjar as metades uma de frente para a outra. E Abrão fica ali espantando as aves de rapina. Uma cena bem forte. Muito forte. E esse ato de cortar os animais era um costume da época para selar pactos muito sérios no Antigo Oriente. Quem fazia o pacto passava entre as metades dos animais, era como dizer: se eu quebrar esse acordo, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais. Um juramento de vida ou morte, basicamente. Pesado. Mas aqui, no relato de Gênesis, acontece algo diferente, né? Já está anoitecendo, Abrão cai num sono profundo, e o versículo 17 diz que um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa passaram por entre os pedaços dos animais sozinhos. Exatamente, sozinhos. O simbolismo aqui é poderoso demais. A presença de Deus, representada por essa fumaça e fogo, passa sozinha entre as partes. Isso significa que Deus está assumindo toda a responsabilidade e as consequências da aliança. É Ele quem garante. É um pacto que depende da fidelidade de Deus, não da de Abrão. É pura graça. Uau! Isso é muito significativo. E nesse momento tenso, de sono profundo, de trevas densas e apavorantes que caem sobre Abrão,
Deus ainda revela uma profecia, certo? Sobre o futuro dos descendentes dele, versículos 13 a 16. Sim, uma profecia bem detalhada, impressionante até. Fala que os descendentes seriam estrangeiros numa terra que não seria deles, seriam escravizados por 400 anos, mas que a nação que os escravizasse seria julgada por Deus e eles sairiam de lá com muitas riquezas. Praticamente uma prévia do Êxodo, né? Exatamente. E ainda fala da morte tranquila de Abrão e que o retorno para a Terra Prometida só aconteceria na 4ª geração. E conecta isso com a medida da maldade dos amorreus, que ainda não estava completa. Essa parte dos amorreus é interessante. Sugere uma paciência divina, um tempo certo para as coisas, até mesmo para o juízo, né? Precisamente. Mostra que essa aliança tem um alcance longo, envolve gerações e se encaixa num plano maior de Deus, que leva em conta até a situação dos outros povos que já estavam na Terra. E para fechar o capítulo, nos versículos 18 a 21, a aliança é formalizada. O texto diz: naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão. E aí reafirma a promessa da terra, dando até os limites geográficos do ribeiro do Egito ao grande rio Eufrates, e listando os povos que viviam ali. Agora está selado mesmo. Isso. Resumindo, Gênesis 15 é um capítulo fundamental. Ele solidifica essa aliança de Deus com Abrão. A gente vê as promessas pessoais, tipo o filho, e as nacionais, a terra, tudo interligado. Vemos a fé de Abrão como algo central, mas também as suas dúvidas, que são bem humanas. E tem esse ritual super simbólico que destaca a graça de Deus e ainda essa janela para o futuro do povo de Israel. É muita coisa num capítulo só. Muita coisa mesmo. Fica para a gente pensar. Essa dinâmica que a gente vê em Abrão, receber uma promessa enorme de Deus, ter que esperar às vezes por muito tempo, gerações até, e sentir aquela pontinha de necessidade de confirmação, de segurança. Como será que isso conversa com as nossas próprias buscas de sentido ou com a espera por algo importante nas nossas vidas? Uma reflexão, né? Com certeza. É uma dinâmica muito humana e espiritual ao mesmo tempo. Bom, pessoal, por hoje é isso. No nosso próximo encontro exploraremos Gênesis 16. Até lá!